O conceito de graça se torna um desafio quando abordado dentro desse ponto de vista da prática e ao aplicar a lógica bíblica no dia a dia, tem-se aí como consequência essa mudança radical na questão da mentalidade, especialmente quando se trata de ambientes onde a cobrança é constante. Então, existem alguns pilares importantes que a gente poderia tentar abordar nesse sentido. Tem que ver primeiro com essa questão do trabalho, entendeu? Essa ideia da meritocracia é interessante porque a sociedade ela ensina que se você não produz, você não tem valor. É como se pegasse essa visão da função social, digamos assim, do homem, o fardo da performance, a busca sempre por produção, né, de mais coisas, mais conteúdo, mais conhecimentos. É uma série de elementos ali, a sociedade ela requer isso e atrela o valor do indivíduo ao valor daquilo que ele está produzindo. Isso daí gera um baita assim, problema nessa questão de esgotamento, tanto físico como também mental. Dentro da visão da graça bíblica, de acordo com Colossenses 3:23, tudo que se faz, entendeu? Se deve fazer de todo o coração, como que para Deus, ou como que para o Senhor, né? E não para com os homens. Então é um conceito que vai visar não só essa questão da produção em si, mas o foco direcionado não à produção por ela mesma, de acordo com os ditames sociais, mas a produção dentro daquilo que é para Deus. Entende? Tudo que fizerem, façam de acordo com o Senhor. Entendeu? Façam de todo o coração para o Senhor e não para homens. Então, quando se entende de fato que o valor ele já foi dado por Deus, você não precisa produzir para aquilo se atrelar ao valor individual. Você trabalha mais para manter aquele resultado, então melhorar, do que para tentar ser alguém. Porque você já é alguém. Entende? Já foi acreditado esse valor em virtude da graça de Deus. Então, o trabalho nesse sentido, qualquer tipo de projeto, deixa de ser uma busca por aprovação e passa a ser então uma expressão de talento e serviço. Ao invés do indivíduo fazer para ser, ele simplesmente já é e para Deus ele faz, entendeu? Então é nesse sentido. Tá? Então a busca, essa questão da pessoa se tornar excelente, não é por medo de demissão ou então busca de gratificação pessoal, mas é por causa do propósito e da gratidão que esse indivíduo tem ao próprio Deus, que simplesmente através dele, né, seria o fazedor, digamos assim, das coisas, entende? Dentro da família também existe muito essa questão do julgamento ao perdão, onde a meritocracia ela se torna bem destrutiva, entende? Que vai atrelar, obviamente, essa questão ao valor individual, né, da pessoa, só que aí se fala o seguinte, né? Só vou te amar ou te elogiar se você se comportar de maneira X ou Y. Dentro de uma visão bíblica, como por exemplo Efésios 4:32, Paulo diz claramente, ó, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quer dizer, a graça nos relacionamentos, muito longe dessa meritocracia, né, que o amor é condicionado ao fazer. Ó, só vou te amar, só vou te elogiar, se você se comportar da forma que eu quero. Isso daí é até perigoso, porque muita gente tentando agradar o social vai pisando em cima da vontade da lei de Deus. E isso daí ocorre muito mais essa questão, inclusive, de amar o mundo, né? Aquele que ama o que é do mundo, aquele que se torna amigo, aqueles que são do mundo se tornam inimigos de Deus. Então a graça nos relacionamentos significa o que é dar ao outro o que ele precisa e não necessariamente o que ele merece naquele momento de erro. Então muitas vezes essa questão de tentar agradar o social, você vai pisar nos mandamentos, vai muitas vezes considerar a vontade alheia como sendo superior à vontade de Deus e ainda por cima corre o risco sério de tentar particularizar coisas ou erros. Entende? Nessa graça de relacionamento, você tem que oferecer o que o outro precisa e não necessariamente o que ele merece naquele momento. Então você cria um ambiente onde o erro não necessariamente define a pessoa, mas permite que ela mude. Uma mudança não necessariamente por pressão. Óbvio que se for analisar essa questão do perdão dentro da Bíblia, Deus perdoa várias coisas, só que tem outras que a pessoa realmente tem que receber o que ela merece. Então há um equilíbrio nesse sentido, não é dois pesos e duas medidas, como muitos querem colocar. Então, simplesmente essa questão de criar um ambiente onde o erro ele não vai definir a pessoa. Mas se ela persiste no erro, aí acontece aquilo que Cristo disse. Assim, vindo vocês e dando uma mensagem na cidade, essa rejeitar a mensagem, então vocês peguem o pó dos pés, né, sacudam em testemunho contra. Né, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, Deus é um ser justo, mas também é amor. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer nessa questão do julgamento ao perdão? Oferecer, então, às pessoas, não necessariamente o que elas merecem naquele momento, mas simplesmente o que elas precisam. Tá?
Esse âmbito também dessa questão da meritocracia versus a graça influencia também dentro da relação consigo mesmo. Porque tem muitos indivíduos que, dentro do self-talk dele, ele se autocondena constantemente. Mas muitas vezes esse indivíduo vai se tornar juiz de si mesmo. E muito mais cruel do que deveria. Então, quando se falha, a lógica do mérito diz: você é um fracasso. Então, estabeleceu meta X, não alcançou, fracassado. Quer dizer, não são os outros te punindo, mas psicologicamente o próprio indivíduo chegando a uma visão como essa. Entende? Qual que é a visão da graça de Deus? Nesse sentido, se a gente for olhar lá em Romanos 8:1, é muito claro. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, refletir sobre a Bíblia nos ensina o que? A ter autocompaixão ao invés de autocondenação. Então, se Deus, que é justo, decidiu estender a graça, quem somos nós para recusar o perdão? Entendeu? E simplesmente continuar. Tanto que dessa guerra entre o bem e o mal, quem vence muitas vezes é aquele que resiste, que foge, e não necessariamente aqueles que estão constantemente enfrentando ou simplesmente se autocondenando. Então, se Deus que é justo decidiu, quem é o ser humano de fato para recusar o perdão divino? O que acontece é que muitas vezes as pessoas pedem e reclamam, simplesmente dando desculpas para não melhorar. Mas Deus é o combustível para recomeçar sem um peso de culpa paralisante. Existem também desafios práticos hoje em dia. A graça é contagiante e quando a recebemos devemos transbordar. Então, o que se faria, né? Simplesmente pensar em um indivíduo, por exemplo, na sua opinião, que ele não merece um favor, mas uma palavra gentil de perdão, e aí age-se com essa pessoa baseada na graça, e não dessa vez baseada em mérito, quer dizer, o que ela fez por merecer, mas simplesmente dar o que ela precisa. Então, são atitudes que devem ser tomadas não só com os outros, mas também com a própria pessoa, nesse sentido, entendeu? Então é muito importante entender isso, porque existe de fato esse conflito, né, entre o esforço humano e o favor imerecido. E a polêmica desse assunto sempre surge quando se tenta aplicar então essa lógica do merecimento ao relacionamento com Deus ou com o próximo. Entende? No mundo aí a justiça é muito baseada na retribuição, e olhe lá, porque a própria justiça é corrupta. Então, nem sempre se você trabalhar mais, você ganha mais. Nem sempre quando você é bom, você merece coisas boas, embora se pregue, se fale sobre isso. Tá? Embora em muitos casos isso gere orgulho, né, quem conquista um sentimento nesse sentido de insuficiência, acaba se revoltando muito mais ainda com as suas próprias falhas e as falhas dos outros. Dentro de uma lógica bíblica, o que se refere nessa questão da graça? Efésios 2:8 é claro: vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia ela ensina que a graça é um dom imerecido que vem através de Deus. O ser humano por si mesmo não pode fazer. Entendeu? A Sarah White chegava a afirmar que a graça de Deus é um tipo de dom que reflete nessa questão do homem, não, de Deus fazer pelo homem o que este por si mesmo jamais poderia fazer, quer dizer, uma justiça imputada. E Abraão criou, isso lhe foi imputado para a justiça. Então, diante de Deus, ninguém é bom o suficiente por meio de esforço próprio. Até nos livros do Antigo Testamento é dito que as obras, né, os atos de justiça dos seres humanos são como os trapos de imundície, porque não se pode oferecer para Deus algo realmente próprio de valor, né, que seja bom o suficiente para ser recebido em esforço próprio. Mas a questão é que Deus justamente dá meios para as pessoas buscarem então se desenvolver, melhorar. Ele dá alternativas que vêm dentro da própria vontade dele. Entendeu? Não é similar a simplesmente a pessoa pegar e querer sacrificar ou dar alguma oferta de frutas, como foi o caso de Caim, mas ela vai fazer o que Deus pediu para fazer. Então é muito importante entender isso, que nem sempre aquilo que o ser humano faz em prol do mérito próprio, né? Eu entreguei o dízimo, eu entreguei a oferta, eu fiz X, Y, Z coisas para Deus. Isso muitas vezes não vai refletir nessa relação direta de você fazer e ter, que é a lógica do salário mundano. Entendeu? Você trabalha e depois recebe. Não é nesse sentido que funciona. Mesmo porque muitos serão enganados. O que Jesus ensinou? Ele disse assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então quem que vai? É quem faz a vontade. Só que aí é que tá. A pessoa tem que muitas vezes se renunciar a si mesma para poder estar recebendo, né, essas bênçãos que vêm de Deus.
Então, essa pessoa é salva pela graça, ok? Só que essa graça não é uma graça barata. Que o Deus simplesmente vai dar liberdade para a pessoa continuar pecando, continuar nos mesmos erros e não fazer nada, não procurar evoluir espiritualmente ou mesmo desenvolver as graças da virtude cristã. Então a Bíblia ensina de fato que diante de Deus ninguém é bom o suficiente. Mas em Deus, tudo posso naquele que me fortalece, disse Paulo. Então, alcançar, buscar, ir rumo ao alvo, né, a perfeição do caráter de Cristo, é algo que tem que ser buscado constantemente. Entende? Não que a pessoa vai fazer para merecer, eu vou guardar os mandamentos, vou guardar a lei, para então receber a vida eterna e ter as coisas. Entende? É muito desse processo de justificação, santificação e glorificação. Então é muito interessante essa forma de simplesmente estar analisando as questões, porque aí vai envolver esses pontos justamente. Então a Bíblia vai ensinar de forma muito clara. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ele não está descartando aqui a obediência à lei, a obediência aos princípios, o esforço individual, no sentido de ser um cooperador com Deus, né, que outros textos Paulo vai falar. Ele não está anulando a lei pela fé, muito pelo contrário, ele está confirmando, porque é justamente a exteriorização de uma graça que foi operada no coração. Então não é o fim não é a obediência em si. O fim é a revelação da imagem de Deus através da graça. Um ponto que é interessante é que geralmente quando se conversa com sensacionalistas ou então pessoas que creem que havia o tempo da graça, o tempo da lei, né, seriam dispensações em tese. Talvez depois eu faça um vídeo disso, embora eu não consiga imaginar um evangelho que é diferente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque o que acontece se você for no livro de Gênesis, quando Deus estava prestes a mandar o dilúvio, ele disse para Noé que era para construir um arca, etc. E aí diz que Noé achou graça diante de Deus. Quer dizer, como é que a salvação, mesmo física, dentro de um mundo prestes a ser inundado, ela não era pela graça também? Entendeu? Por acaso alguém conseguiu, de fato, não precisar da graça para ser salvo no Antigo Testamento? Mas simplesmente por causa de leis, né? Tanto é que fala que é o tempo da lei e tal. Como se as pessoas fossem salvas pela lei. Entendeu? E há uma desconfiguração muito grande do evangelho, essa lógica que muitos tentam colocar. Porque como os princípios foram dados, aí não, essa fase aqui as pessoas eram salvas por obedecer esses princípios, ou obedecer essas leis. Aí tinha várias leis, né? De acordo com alguns teólogos, 613 leis aí no Antigo Testamento, que foram colocadas, estipuladas dentro da Torá. E aí tudo isso salvaria a pessoa, salvaria o indivíduo. Só que aí é que tá, né? Para que Deus instituiu um santuário? Por que se sacrificava? Por que ele pediu de Abel para ele sacrificar então o cordeiro? E diz que o Senhor se agradou da gordura, né, do cordeiro que foi sacrificado. Isso daí não é graça, não simbolizava Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Entendeu? O Salvador que viria na frente e que faria ali os seus milagres, curaria o ser humano e aí depois seria morto, crucificado, então ascenderia ao céu, ficando à direita do Pai e intercedendo no santuário celestial. Então, os símbolos do passado, que envolviam muito dessa questão da lei, os princípios, simplesmente muitas vezes eram obliterados até mesmo pela própria nação ao qual foi dado, que eram os judeus principalmente, né? No caso os israelitas no início, depois do cativeiro os judeus. Então é interessante ver que a salvação, no caso, ela sempre foi pela graça. Não tem essa de salvação pela lei. Entendeu? Porque mediante a lei não tem como você simplesmente ser justificado diante de Deus. Mas os simples ouvidores da lei, eles não são justificados também. Entendeu? Não adianta você ter princípios no Antigo Testamento que hoje as pessoas dizem que Cristo aboliu na cruz. Se a salvação foi sempre pela graça e os mandamentos foram escritos em pedra, que autoridade as pessoas têm para tirar um, dizer que a pessoa era só salva pela lei, e tirar o outro também, dizer que no Novo Testamento as leis foram abolidas? Simplesmente porque Cristo morreu na cruz, né? Pelo menos é o que se fala. Então é bem interessante esses pontos, e aí geram essas questões polêmicas. Por exemplo, o caso dessa questão da meritocracia e da graça de Deus. Né? Quando você analisa aquela parábola dos trabalhadores da vinha, tá lá em Mateus 20, o dono da terra ele paga o mesmo valor para quem trabalhou um dia e dá a mesma quantia para aqueles que trabalham uma hora. Então, aqueles trabalhadores da hora um décimo, eles recebem o mesmo tanto que os outros que ficaram o dia inteiro trabalhando.
Pra gente é injusto, né? Tanto que eles até abordam o Senhor na parábola e dizem, por que que uns estão recebendo a mesma quantidade que nós, sendo que nós trabalhamos mais? Entende? E aí é que tá, né? Porque é o que foi combinado. Então a Bíblia usa isso para mostrar que a graça de Deus ela não é um cálculo de horas, entendeu? Mas simplesmente uma decisão de quem dá. Então foi estipulado o X, entendeu? Se o outro que tá vindo tá trabalhando menos, isso daí é um exemplo dessa questão, vamos colocar assim, em termos práticos. Vamos supor, a pessoa conheceu o Evangelho, conheceu a lei de Deus, conheceu os princípios, e aí durante anos ela lutou consigo mesma, permitiu que Deus, pelo Espírito, operasse a obra de transformação e tal. E aí essa pessoa é salva. Só que aí, nos últimos dias, os 144 mil, muitos deles vão ser formados esse aglomerado de pessoas, digamos que estão em várias denominações religiosas, elas saem do movimento, elas estão e se unem dentro do mesmo espírito das outras, né, que estão também saindo. E aí, no fim, sobram os 144 mil e eles são salvos. Só que assim, um tempo extremamente curto, né, digamos assim. Daí os dois vão receber o mesmo. Todo mundo é salvo, foi o valor que foi combinado. Só que os privilégios estão para a última classe, que trabalhou menos, entre aspas. Entendeu? Uma galera que às vezes não conhecia o mandamento do sábado, ou então outros mandamentos, que na hora da perseguição não vai ter tempo de explicar, ele vai ter que meio que colocar toda a fé naquilo. Entende? Fora a fé em Deus para conseguir não só obedecer os mandamentos, mas também conseguir se desenvolver dentro desse período, se for possível de fato. E vai receber o mesmo que o outro que ficou anos ali e que os outros de trás também, entendeu? A contar pelos mártires, entendeu? Os cristãos do primeiro século, os judeus que de certa forma eram piedosos e viviam conforme a luz que receberam, lá o pessoal do tempo do Torá, entende? O próprio Moisés e outros, se bem que Moisés ressuscitou e está no céu. Mas aí é que tá. Todos os que estavam para trás seriam representados nessa parábola aqui como esses que trabalharam o dia inteiro. Então, eles vão estar recebendo o mesmo valor do que os 144 mil, só que os privilégios vão ser para a última classe. É injusto. Pode parecer, né? Mas é o que foi combinado, estipulado. Entendeu? Então, essa questão gera um certo escândalo de generosidade. Né? Então, a Bíblia usa isso para mostrar que a graça de Deus não é um cálculo, mas é uma decisão dele. Então, se a gente recebe de fato exatamente o que merecemos, que é o que a meritocracia coloca, a Bíblia afirma que estaríamos então em maus lençóis, porque o ser humano merece a morte, de acordo com Romanos 3:23. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Então, qualquer polêmica, o indivíduo ele aceita que não temos controle sobre a salvação, ou valor intrínseco através do esforço. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão ter que fazer meio que uma escolha, né? Se de fato se recebe o que se merece, de acordo com essa lógica trabalhista do mundo contemporâneo, e aplicar isso dentro da Bíblia, a pessoa ela tem que aceitar que ela não tem controle nenhum sobre salvação. E muito menos o valor intrínseco dentro do esforço. Se eu acredito que tudo que eu tenho por mérito meu, eu olho para quem tem menos com julgamento, e eu sou melhor. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano aqui. Tá lá, tá escrito na própria Bíblia. Se você acredita que tudo é graça, você olha para o outro, né, basicamente, como não for paixão. É simplesmente você é melhor que ele. Entende? Curiosamente, o próprio Paulo fala dessa questão de Efésios 2:8, né? Para que ninguém se glorie. Então a Bíblia ela não condena o trabalho duro com excelência, não condena a obediência dos princípios, não condena nada desse sentido que venha levar a pessoa, de certa forma, a crescer espiritualmente, mas ela condena a ideia de que o seu valor como ser humano, a sua salvação, dependa disso. Entendeu? Então ela simplesmente coloca então essa questão de convidar as pessoas a descansar, né, na ideia de que somos amados pelo que nós somos, né, por Deus, e não necessariamente pelo que você entrega. Isso daí é graça. Só que tem dois tipos de graça. A graça imputada, ou justiça imputada, né, vamos colocar assim, e a graça comunicada. Porque está escrito na Bíblia, lá de acordo com o livro... Eu não lembro que livro que tá, mas lá diz claramente, né, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, isto é, da terra, nem um filho ou uma filha se salvariam. Ou eles salvariam, mas se salvariam a si mesmos pela sua própria justiça. Aqui é o conceito lá da justiça comunicada, porque a justiça que era de Cristo passa a ser literalmente deles, que se apropriaram. E aí usa esses três personagens bíblicos basilares, Noé, Daniel e Jó. Entendeu? É interessante ver esse ponto, porque aí se distingue essa graça imputada, ou justiça imputada, da justiça comunicada de Deus. Então, ao passo que a graça ou justiça imputada ela serve como teu título para o céu, a justiça comunicada é tua adaptação. É o mesmo estilo de vida lá de Jó, de Noé,
de, de Daniel. Então, pessoas que, dentro de um mundo totalmente corrompido, foram achadas por Deus como justas. Então, qual que é a conclusão? É simplesmente Deus não condena, então, essa obediência. O que ele vai fazer é simplesmente dar à pessoa, conforme a graça dele, mas ela não fica desobrigada de seguir os princípios. Então, ele convida simplesmente a descansar dessa questão da ideia de sermos amados pelo que somos, entendeu? E pelo que nos tornamos ao longo do processo. E não necessariamente pelo que se entrega assim, por suas próprias forças.